Salve Maria Santíssima. O que Adolfo Tanqueray fala sobre os estigmas, né? Estigmatização. Natureza e origem. Consiste este fenômeno numa espécie de impressão das chagas do Salvador nos pés, mãos, lado e fronte. Aparecem espontaneamente, sem serem provocados por qualquer ferida exterior, e deixam correr periodicamente sangue não viciado. O primeiro estigmatizado conhecido é São Francisco de Assis. Em um êxtase sublime, no alto do Monte Alverne, em 17 de setembro de 1222, viu o santo, um serafim apresentando-lhe a imagem de Jesus crucificado e imprimindo-lhe os sagrados estigmas. Conservou o santo até a morte estas chagas, de onde corria sangue vermelho. Procurou conservar oculto este milagre, mas não pôde conseguir completamente. E a sua morte, a 4 de outubro de 1226, tornou-se público o prodígio. Desde então, multiplicaram-se os casos. O Dr. Imbert conta 321 casos, 40 dos quais entre homens. A 62 estigmatizados foram decretados as honras de canonização. Parece averiguado que a estigmatização não existe senão entre os estáticos e que é precedida e acompanhada de vivíssimos sofrimentos, físicos e morais, que tornam assim o estigmatizado conforme a Jesus padecente. A ausência destes sofrimentos seria mau sinal, porque os estigmas não são mais que o símbolo da união com o divino crucificado e da participação do seu martírio. A existência dos estigmas é provada por testemunhas tão numerosas que os próprios incrédulos a admitem geralmente. Afirmam que em certos sujeitos dotados de sensibilidade excepcional é possível, sobrecitando a imaginação, provocar suores de sangue, que tem semelhança com os estigmas. De fato, porém, os poucos resultados obtidos são muito diferentes do que se observa nos estigmatizados. Sinais para discernir os estigmas. Eis o motivo porque o fim de melhor diferenciar a estigmatização dos fenômenos artificiais que se provocam em certos indivíduos, é necessário atender a todas as circunstâncias que caracterizam os verdadeiros estigmas. Primeiro ponto. Os estigmas são localizados nos próprios lugares onde Cristo, Senhor, recebeu as 5 chagas, ao passo que a exsudação sanguínea dos hipnotizados não é o da mesma forma. Em geral, segundo ponto, em geral, a renovação das chagas e das dores dos estigmatizados dá-se nos dias e épocas que recordam a memória da paixão do Salvador, como a sexta-feira ou festa de Nosso Senhor. Essas chagas não Terceiro ponto, essas chagas não supuram o sangue que delas corre, é puro, ao passo que a menor lesão natural em qualquer outro ponto do corpo origina supuração, até mesmo nos estigmatizados. Não se curam apesar dos remédios ordinários e persistem às vezes durante 34 anos. 30 e 40 anos, melhor dizendo. Produzem abundantes hemorragias, o que se concebe no primeiro dia em que aparecem, mas para os dias seguintes se torna inexplicável. A abundância das hemorragias também não se explica. Os estigmas são geralmente a superfície, longe dos grandes vasos sanguíneos, e, contudo, deixam correr ondas de sangue. Enfim,
E, sobretudo, esses estigmas não se encontram senão em pessoas que praticam as virtudes mais heróicas e que têm particularmente um grande amor à cruz. O estudo de todas estas circunstâncias mostra bem, não que nos encontramos em frente de um caso patológico ordinário, mas que há aqui uma intervenção de uma causa inteligente e livre que atua sobre estes estigmatizados, para os tornar mais conforme ao divino crucificado. Aqui também sobre outros fenômenos, né? Os fenômenos que são relacionados com os êxtases, estão tão bem provados que os positivistas os não podem negar. Tentam apenas assemelhá-los a certos fenômenos mórbidos, provenientes de de psíquicos neuroses, e em particular da histeria. Algumas chegam até a ver neles uma forma de loucura. É sem dúvida que os santos estão sujeitos à doença, como os outros homens, mas não é esta a questão. Trata-se de saber se, apesar das suas doenças, eles nos parecem sãos e bem equilibrados sob o aspecto mental. Ora, sobre este ponto, há diferenças tão essenciais entre os fenômenos místicos e as psíquicos neviroses que nenhum homem de boa fé pode deixar de as reconhecer, e conclui delas que não há assimilação possível. Estas diferenças tiram-se especialmente, primeiro ponto, no sujeito, terceiro ponto, da diversidade dos fenômenos e terceiro, nos resultados. O primeiro ponto, se comparam os doentes atacados de psiconeurose com os estáticos, vê-se logo que os primeiros são desequilibrados no físico e no moral, ao passo que os segundos são ao menos, sob o aspecto moral perfeitamente equilibrados. Os primeiros são desequilibrados, tanto sob o aspecto mental como sob o aspecto físico. Nota-se dele uma diminuição da atividade intelectual e da energia da vontade. Suspende-se ou altera-se a consciência, afrouxa a atenção, empobrece a inteligência, desagrega-se a memória, a ponto de se crer num desdobramento da personalidade dentro em breve. Não fica no espírito mais que um pequeno número de ideias fixas, de onde um certo monoideísmo confinante com a loucura. Ao mesmo tempo enfraquece a vontade. Toma o predomínio as emoções, torna-se a pessoa joguete de seus caprichos ou das sugestões de uma vontade superior. Parece, enfim, que deixa de se pertencer. É, pois, o enfraquecimento, uma diminuição da personalidade, das forças intelectuais e morais. É inteiramente o contrário. O que se dá nos místicos aumenta neles a inteligência, fortifica-se a vontade e torna-se capaz de conceber e realizar as maiores empresas. Já vimos, efetivamente, como adquirem novos conhecimentos acerca de Deus, dos seus atributos, dos dogmas da fé e de si mesmos. É certo que não podem exprimir tudo o que vem, mas declaram com toda a sinceridade haverem aprendido mais em alguns instantes de contemplação que em longas leituras. E esta convicção se traduz por um progresso real na prática das virtudes mais heróicas. Vemo-los efetivamente mais humildes e caritativos, mais sujeitos à vontade divina, até no meio dos mais atrozes sofrimentos, e gozando de um sossego, de uma paz, de uma serenidade inalteráveis, como estamos longe das agitações e movimentos apaixonados dos histéricos. A diferença da parte dos fenômenos. Não são menores as diferenças, se considerarmos a maneira como se produzem os fenômenos
de uma e de outra parte. Nada mais triste, mais repugnante que as crises histéricas. A primeira fase assemelha-se a um leve insulto de epilepsia, mas se distingue dela pela sensação de uma bola que sobe a garganta, a qual na realidade não é senão uma inchação da garganta com impressão de asfixia e por uma espécie de sibilo que se percebe pelos ouvidos. A segunda consiste em gestos desordenados, contorções de todo o corpo, nomeadamente em arca de círculo. A terceira é a das posições e gestos passionais de terror, inveja, lubricidade, em relação com a imagem ou a ideia obsessora. E acaba tudo por acessos de lágrimas ou de risadas. É a expansão, o sossego que volta. Ao saírem destas crises, sentem-se os sujeitos fadigados, esgotados, e sofrem de diversas indisposições. Ainda que diferença entre os infelizes e os estáticos? Nada de convulsões, nada de agitações violentas. É a serenidade, o arroubamento de uma alma intimamente unida com Deus, de tal modo que as testemunhas do êxtase, por exemplo, os que viram Bernadette no momento das suas visões na gruta de Massabielle, não podem conter admiração. E assim como declara Santa Teresa, o corpo, em lugar de se sentir esgotado, retoma no êxtase novas forças. Diferença da parte dos efeitos. Quão diferentes não são eles nos dois casos. Nos histéricos, quanto mais se multiplicam as cenas descritas, tanto mais aumenta o desequilíbrio das faculdades, a dissimulação, a mentira, o embrutecimento, a lubricidade. Tal é o resultado das experiências feitas nessas inditosas vítimas. Pelo contrário, nos místicos, é um crescimento constante de inteligência, de amor de Deus, de dedicação ao próximo, quando têm ocasião de compreender obras, fundações, manifestam um bom senso, um espírito penetrante e firme, uma vontade enérgica, que o triunfo acaba por coroar. Santa Teresa, antes de morrer, havia fundado, a despeito de numerosas oposições, 16 conventos de mulheres e 14 de homens. Santa Coleta fundou 13 mosteiros e restaurou a disciplina em grande número de outros. A Carrier, estática desde a idade de 16 anos, foi casada durante 30 anos, educou 6 filhos, levantou os haveres da família, prejudicadas pela imprudência do marido, e contribuiu quando enviuvou para fundar o Carmelo na França. Santa Catarina de Sena, morta aos 32 anos, que durante muito tempo não sabia ler nem escrever, desempenhou um papel tão importante nos negócios do tempo e, em particular, na volta dos papas a Roma, que um historiador recente a chamou estadista e grande estadista. Bem se vê, pois, que entre os histéricos e os estigmatizados há diferenças tais que querer assemelhá-los é ir contra todas as regras da observação científica. É um pouquinho do livro do Adolfo Tanqueray, Compêndio de Teologia Ascética e Mística.